Boa noite, cumprimento os irmãos com a santa paz do Senhor. Gostaria de dar início a este trabalho, a esta live, a este culto aqui. Tem algumas pessoas presencial aqui agora acompanhando. Eu queria já deixar um texto para a meditação dos irmãos, onde nós estamos orando. É um texto bastante conhecido que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo nos escreveu São João, capítulo de número 3, versículo 16. Assim está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto revela o quão grande é o amor de Deus pela humanidade. Mas o que chama a atenção é que o amor de Deus, ele é totalmente diferente do que eu e você chamamos de amor. Porque o nosso amor, para a gente amar, alguém tem que conquistar o nosso amor. Na medida em que ele vai atraindo o nosso amor, nós amamos. É uma via de regra. Eu amo na mesma medida que você me ama. Mas o amor de Deus, ele é totalmente diferente. Quando Deus ele olhou para mim e para você, ele não viu nada que atraísse o amor dele. Mas mesmo assim, ele nos amou. A palavra vai dizer que ainda nós estávamos entrelaçados à morte, nós éramos filhos do pecado quando Ele nos amou. Então que nessa noite, você aí da sua casa, você que está aqui, que nós possamos retribuir esse amor. Retribuir como? Adorando a Ele de todo o seu coração, pedindo perdão pelos seus pecados. Olha, Deus, me perdoa, esta semana foi uma semana de erros, de enfados, mas nessa noite nós estamos aqui com o nosso coração aberto para pedir a Tua graça e a Tua misericórdia. Do jeito que você está aí na sua casa, ore comigo neste momento. Pai de amor, Pai de bondade, Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Jacó, neste momento nós estamos aqui, Jesus, reunidos, ó Pai, na Tua santa presença, para glorificar e exaltar a Ti. Que o Senhor possa, Pai, vir visitar os lares nessa noite. Que o Senhor possa nessa noite, ó Pai, vir receber o nosso culto, ó Pai, a Ti. Desde já, ó Pai, nós queremos, Senhor, pedir perdão pelas nossas iniquidades. Nós queremos neste momento, ó Pai, rasgar o nosso coração diante de Ti, para que a Tua palavra ela possa vir entrar nessa noite, ó Pai, e vir mudar coisas, Pai, que não tem, Senhor, sido do Teu agrado. Nessa noite nós queremos, Senhor, romper, ó Pai, todos os limites das nossas matérias físicas, para alcançar o trono da Tua graça. Ah, Jesus, a Tua presença, ela já é notória aqui neste lugar. A Tua presença, Senhor, ela já está, Senhor, se manifestando em nosso meio. E por isso, ó Pai, que o nosso coração ele se alegra, a nossa carne treme, porque diante de Ti, ó Pai, nós somos, ó Pai, como uma criança. Nós não sabemos, Senhor, o que falar, como se expressar diante de Ti, mas a Tua palavra diz que Tu entende o oculto do nosso coração. Então que nessa noite nós possamos, ó Pai, ser ministrados pelo Teu Espírito. Que nessa noite nós possamos ser ministrados pela Tua verdade. Que nessa noite o Senhor possa vir cumprir em nós o Teu querer, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, nos desprender das coisas físicas, materiais, para que a Tua graça ela possa vir preencher o nosso coração. Deus amado, alcança, Pai, os Teus filhos que estão nos acompanhando, ó Pai, através da rede social, que nesse momento eles possam sentir, ó Pai, a Tua presença. Visita, Pai, os enfermos, venha ministrar a Tua cura e a Tua libertação, no poder do nome de Jesus.
Aleluia, Espírito Santo de Deus. Deus Santo. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Nós estamos aqui nessa noite, Jesus. Deus poderoso, Tu és digno de honra e de glória. Maravilha, Jesus. Somos Sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo para perder com ressentimentos quando Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas nos céus. As andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isso não for amor, deixou o esplendor de sua glória. Ao vir a este mundo aqui, estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Cante a Ele nessa noite. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas nos céus. As andorinhas não voam mais. Se isso não for
céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, mesmo na morte, do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irás. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas nos céus, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, aleluia, Espírito Santo de Deus, maravilha. A Sagrada Escritura, ela vai nos relatar, meus queridos irmãos, que quando o povo de Israel, eles saíam para uma peleja, os sacerdotes, os levitas, eles iam à frente do exército, levando a arca do Senhor. E o interessante é que eles iam carregando a arca e entoando os louvores de adoração ao Senhor, porque eles acreditavam que a maior arma que eles tinham naquele momento era o louvor, porque o louvor ainda ele quebra cadeias, o louvor ele ainda liberta, e ele traz à tona aquilo que não existe. Então nessa noite eu quero continuar adorando com você, aleluia, Espírito Santo de Deus, Deus poderoso. Tu provês o fogo e eu o sacrifício. Tu provês o Espírito e eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Tu provês o fogo e eu o sacrifício eu sou. Tu provês o Espírito e eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me até transbordar. Derrama tua voz.
poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Declara a Ele. Há poder no nome de Jesus. Pra quê? Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. O exército surgir. O exército surgir. O exército surgir. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Deus de poder e glória, ouço, Senhor, cadeias quebrando nessa noite, ó Pai. Grilhões, ó Pai, sendo despedaçados, porque nós cremos que no Teu nome há poder no nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, Xaraia de Comanaia Ceia, há poder no santo nome de Jesus. Aleluia, Espírito, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra quê? Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Aleluia. Deus seja louvado. Maravilha. Que nessa noite grilhões possam ser despedaçados aí no seu lar, na sua família. Que cadeias possam vir ser quebradas, amém? Passa agora para o pastor Braz. Deixe os irmãos na santa paz do Senhor. Aceitem a paz do Senhor. É motivo de muita alegria estarmos aqui, na presença de Deus, nosso Pai. E eu quero saudar também as pessoas que estão em casa, os irmãos que estão participando dessa live. A paz do Senhor a todos vocês. E que o Senhor Deus hoje manifeste a sua glória em nossas vidas. O irmão Ricardo cantou 2 hinos, 3, mais 2, um fala assim: se isso não for amor, o oceano secou. O outro é:
eu ouço as cadeias quebrar. E até parece que a gente combinou que eu vou pregar. Está em Marcos capítulo 5, onde Jesus realmente quebra cadeias. Mas a gente não se vê há uns 15 dias, nem se falamos há uns 15 dias. Mas o Senhor Deus sabe todas as coisas. O Senhor Deus sabe e pode todas as coisas. Então eu quero ler com você em Marcos capítulo 5, do versículo 1 até o 20. É uma leitura um pouco extensa, mas vale a pena. O Senhor é bom, sua bondade dura para sempre. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas antes de tudo, antes da própria leitura, eu quero orar um pouco com você. Quero fazer uma oração, você que está em casa, você que está aqui, vamos orar um pouco. Vamos começar com oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui reunidos, ó Deus, em espírito e em verdade. Deus, queremos ouvir a Tua palavra, a Tua voz. Deus, fale conosco, fale aos nossos corações. Espírito Santo, ministra sobre nós a graça do Pai. Ó Deus, alegre os nossos corações. Senhor, eu quero sentir a alegria do Teu Espírito. Eu quero que o meu irmão que está em casa sinta a alegria do Teu Espírito nesta noite. Deus, cadê a Tua alegria? Derrama sobre nós a Tua alegria. Derrama sobre nós o Teu fervor, o Teu poder, a Tua glória, o Teu amor, Senhor. Deus, alegre os nossos corações. Eu quero sentir a alegria. Eu quero sentir a paz do Espírito. Eu quero sentir o poder de Deus sendo manifestado nesta noite entre nós. Por isso eu te peço, ó Deus, tire toda a dúvida, tire todo o medo, todo o temor, todo o impedimento, tudo aquilo, ó Deus, qualquer pensamento que atrapalha a gente de ouvir e entender a Tua palavra, a Tua voz nesta noite, o Teu recado, que o Senhor repreenda, que o Senhor derrame por terra todo mal, todo laço, e que o Senhor fale conosco fortemente em nossos corações. Fala, Deus, porque estamos aqui para Te ouvir, estamos aqui para ouvir a Tua palavra, a Tua voz, estamos aqui para Te adorar, para bendizer o Teu nome. Fala, Senhor, porque estamos prontos a Te ouvir. Fala aos nossos corações. Nós Te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então aqui em Marcos capítulo 5, a Bíblia fala da cura ou da libertação de um homem. E está escrito assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, eu estou lendo na Bíblia NVI, viu, irmãos? NVI. Se você tiver com uma Bíblia diferente, um pouco diferente, mas e quem tiver com a Bíblia NVI também vai acompanhar direitinho. Mas se tiver algo diferente, né, que às vezes tem tradução que tem algo diferente, mas o conteúdo é o mesmo, entende? Então, olha aqui, vamos começar de novo. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com o espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia no sepulcro e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mão, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para detê-los, para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas.
Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia dele, saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus que, com insistência, que não o mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. E os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Ele, porém, lhe deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. E os que cuidavam dos porcos fugiram, contaram esse fato na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestidos e em perfeito juízo, e ficaram com medo. E os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que tivera os endemoniado suplicava-lhe que deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: Vá para casa, para a sua família, e anunciem-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por eles, e todos ficavam admirados. Amém? Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. A Bíblia diz, esse texto que nós acabamos de ler, é que havia um homem que não vivia, praticamente não vivia, não tinha vida. Por muitos anos, em Lucas está escrito que por muitos anos aquele homem era possesso por um espírito imundo, e por muitos anos ele não vivia. Era pior que um vegetal. Aquele homem, ele vivia dia e noite pelas colinas, gritando, pelas montanhas, pelos matagais, gritando, sofrendo, se cortando com pedras. Ele não vivia mais com a família, não vivia mais com os parentes, com os amigos, com vizinhos. A Bíblia conta que este homem andava, como está no texto, andava nu. E provavelmente esse homem não cortava cabelo, não fazia barba, não tomava banho, não cortava as unhas. Provavelmente era como um animal selvagem. Ele não conseguia viver em sociedade. As pessoas tinham medo dele. Quem via ele de longe corria, se afastava, ninguém tinha coragem de passar por ele pelo mesmo caminho. Ele era assustador. A Bíblia diz que tentavam prendê-los, os guardas já chegaram a prender, a acorrentar, mas ele tinha uma força terrível, que ele quebrava as correntes dos pés e das mãos, quebrava as grades, de modo que ninguém conseguia prendê-lo.
Então, eu imagino o sofrimento, né? A angústia de uma pessoa dessa. Ninguém dava nada por ele. Ninguém queria saber dele. Essa era a vida daquele homem. Era uma vida de sofrimento. Mas, longe dali, tinha alguém que via o sofrimento dele e que resolveu ajudá-lo. Esse alguém é Jesus. Do outro lado do mar, Jesus via a condição daquele homem e disse: eu vou ajudá-lo. Ele está precisando de ajuda. Enquanto o povo fugia, Jesus disse: eu vou ajudá-lo. Ele está precisando da minha ajuda. E aí Jesus atravessa o mar. Jesus pega o barco e diz: vamos atravessar, vamos para o outro lado. E quando Jesus chega na cidade ali, que desce do barco, quando Jesus desce do barco, algo maravilhoso está para acontecer. Quando Jesus desce do barco, quando eu leio o texto, né, a gente lendo, a gente vê e cria a imagem, né, imagina. Então eu imagino Jesus vindo no seu barco, chegando na beira do mar e descendo, colocando os pés no chão. Então, quando a gente vê isso e sente isso, sabe que coisas maravilhosas estão para acontecer. Então, quando Jesus desceu do barco, o homem que também estava longe, já pensou, ele viu, percebeu, está chegando alguém novo na cidade. Está chegando alguém novo, alguém diferente. Ele percebe que chegou luz. Uma luz começou a brilhar. Ele percebe, chegou alguém novo, chegou alguém diferente na cidade. De longe ele viu, ele sentiu e ele corre ao encontro de Jesus. Interessante é que aquele homem que era forte, que ninguém conseguia prendê-lo, nem detê-lo, nem com corrente, ele quebrava as correntes. O povo fugia dele, tinha medo. Quando ele chega diante de Jesus, ele se prostra, ele se ajoelha nos pés de Jesus e implora: Jesus, não me mande embora para o abismo. Ele diz assim: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, por que viesse me atormentar fora do tempo? Então não era o tempo, talvez, do diabo ser lançado fora, mas era o tempo de Deus. Eu nem sei se o diabo tem tempo, o diabo não tem tempo, né? Deus é quem fez o tempo é de Deus, e Deus não quer saber do tempo do diabo, Deus quer saber do seu tempo. E aí o diabo fala: não chegou o meu tempo, está fora de tempo, viesse atormentar fora do tempo Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Mas acontece que era o tempo de Deus. Era o tempo de Deus implantar o seu reino ali. Era o tempo de Deus implantar o seu reino na vida daquele homem. E ali está perto do império das trevas ser destruído e ser implantado o reino de Deus. Então o homem está de joelhos diante de Jesus. Todos os demônios, né? A Bíblia diz que o homem era endemoniado, então ninguém podia amansá-lo. Mas ele está de joelhos, implorando diante de Jesus, dizendo: não me mande para o abismo, não me mande embora. E Jesus diz: qual o seu nome? Ele diz: o meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Aí Jesus, ele pede a Jesus: deixa a gente entrar naqueles porcos. E aí Jesus permitiu, tinha uma manada de porcos pastando, Jesus permitiu. Então olha só, os demônios iam saindo do homem, entrava no porco, o porco saía rolando de morro abaixo, caía no mar e morria afogado. O demônio saía do homem, entrava no outro porco, ele saía rolando, caía no mar e morria afogado. E quando o último demônio sai do homem e entrou lá no último porco, ele sai rolando e morre afogado.
era quase 2.000 porcos. Então tinha mais de 2.000 demônios ali naquele homem. Aquele homem não vivia, ele não tinha vida. Ele não tinha vida. Então o povo vendo aquilo, foram contar na cidade o que aconteceu. Contaram para os fazendeiros preocupados com o lucro também. O povo veio ver o que tinha acontecido, e quando chega para ver o que aconteceu, eles olham aquele homem que vivia nu, que vivia como um animal, que vivia como um bicho, que ninguém segurava, que ninguém amansava, assentado do lado de Jesus, conversando com ele, vestido e em perfeito estado. Você cantou que viu as cadeias quebrar, né? As cadeias quebrou. As cadeias que prendiam aquele homem, quebrou verdadeiramente. O homem ele causou espanto. Ele estava sentado, causou admiração, do lado de Jesus, vestido. Eu acredito que em perfeito estado, ou seja, em perfeito juízo, ele já tinha tomado banho, ele estava trocadinho, ele estava limpo, ele fez a barba, ele estava outra pessoa. E aí, os fazendeiros e o povo da cidade, assustado, com medo, diz assim: Jesus, vá embora da nossa cidade, saia da nossa cidade, estamos com medo. Aí Jesus, como ele já tinha feito o que tinha que fazer ali, como o reino de Deus já tinha sido implantado, e o reino das trevas, o império das trevas já tinha sido derrotado, já tinha sido destruído, desmoronado, então Jesus já fez o que tinha que fazer. O reino de Deus estava instalado ali, naquela cidade, naquela região, no coração daquele homem, na vida daquele homem. Então Jesus pega o barco e vai embora. Aí quando Jesus está subindo no barco e saindo, o homem vai atrás e diz: Jesus, Senhor, deixa eu ir contigo. Aí Jesus disse: não. Às vezes Jesus diz não também. Só que quando Jesus diz não, o não de Jesus é melhor que o sim. Se aquele homem tivesse ido, não teria feito o que fez. Jesus falou para ele: não, fica aqui na tua cidade, volta para casa. Irmãos, há muitos anos que aquele homem não sabia o que era família, o que era casa. Ele dormia no sepulcro, ele dormia nos túmulos, dormia no cemitério. Mas agora, curado, liberto, as cadeias quebradas, solto, livre, porque ele conheceu a verdade. Jesus é a verdade. A verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus. E quando você conhece a pessoa de Jesus, ela te libertará. Então, aquele homem conheceu Jesus, conheceu a verdade e foi liberto. E aí Jesus fala: fica aqui, vai para a tua casa, conta para os seus o que Deus fez na tua vida, o quanto Ele fez na tua vida. E ele ficou. E agora eu estava imaginando a volta desse homem, né? Que ninguém dava nada, que todos, até a família, pensava que era uma causa perdida. Eu imagino, a Bíblia ela não fala tudo, ela fala o necessário, o suficiente para a salvação, mas tem muitas coisas que a pessoa descobre se fizer alguns estudos, nas histórias da época, tudo, consegue descobrir mais um pouco, mas a Bíblia só fala o necessário, ela não conta o retorno desse homem. Mas eu imaginei o seguinte, irmão Walter, esse homem, depois de muitos anos, voltando para casa. Eu imagino a mãe, ele batendo na porta e dizendo: mãe, eu voltei. Eu imagino, eu queria ver aquele abraço. Eu queria ver os amigos dizendo: você voltou. Ele voltou para a mãe, para o lar, para a família, para os parentes, para os amigos, para os vizinhos, para a cidade, para a sociedade. Ele voltou.
Jesus trouxe ele de volta. E Jesus fala: fica e conta o quanto Deus fez na tua vida. Então ele ficou, contou. E a Bíblia diz que aquele homem, ele conseguiu alcançar cerca de 10 cidades. Ele pregou para 10 cidades ali da região. Muitas almas, muitas vidas foram alcançadas, ele contando o que Deus fez, o encontro que ele teve com Jesus. Então, eu fiz algumas observações, quando eu estava lendo esse texto. A primeira visão que eu aprendo é que Jesus se importa até com aquele que ninguém se importa. Jesus se importa. Jesus se importa com você. Eu não sei onde essa palavra está chegando, nem aonde ela vai chegar, mas aonde ela chegar, saiba, Jesus se importa com você. Jesus ama você. O irmão cantou: se isso não for amor, o oceano secou. Jesus atravessou o mar para salvar aquele homem, para libertar. Então Jesus te ama, Jesus nos ama. E Jesus se importa. Se um dia você pensou que ninguém se importa com você, fique sabendo, Jesus se importa. Jesus ama você. E uma outra observação que eu fiz, eu aprendo o seguinte: aprendo que Deus tem todo o domínio, poder e força. O domínio, poder e força está com o Senhor, com o nosso Deus. Pois aquele homem que ninguém conseguia amansar. Ninguém era, no versículo 4, parte B, diz que ele era forte e não existia ninguém suficientemente forte que pudesse amansá-lo ou detê-lo. Mas quando Jesus chega, ele se dobra, ele se curva, ele amansa, ele implora, ele diz: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Ele reconhece o poderio e o senhorio de Jesus. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Então ele reconhece. Então o domínio, a força, o poder está com o nosso Deus. Uma outra observação que eu fiz é que na presença de Jesus, a presença de Jesus é um tormento para o diabo. No versículo 7 diz que quando ele de longe viu Jesus, ele correu ao encontro e diz: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. E ali de joelho ele implora. Então, a presença de Jesus é um tormento para o diabo. É por isso que nós devemos estar sempre na presença do Senhor. Encher a nossa vida da presença de Jesus. Encher o nosso lar. Onde estivermos, fala: Jesus, vem comigo, Jesus esteja conosco. Implorar sempre pela presença de Jesus. Porque onde Jesus está, o inimigo foge. Onde Jesus está, ele não chega, ele não entra, ele foge. Ele tem medo dessa luz, ele se queima. Então a presença de Jesus, a doença, as pragas, o diabo, as trevas, a mentira, a escuridão, a fraqueza não permanece. É um tormento a presença de Jesus para essas coisas que eu acabei de falar. E uma quarta observação é que Jesus verdadeiramente muda a vida das pessoas. Não tem como a pessoa ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo e não mudar de vida. A vida não mudar.
Pois esse homem, que ninguém queria estar perto, né, no versículo 15 fala que ele, quando o povo veio ver o que aconteceu, o homem estava sentado, vestido, em perfeito juízo, conversando ali na presença de Jesus. Jesus verdadeiramente muda a vida das pessoas. Aquele que tem um encontro com Jesus, verdadeiramente a vida muda. E não só porque está escrito, mas é porque Ele mudou a minha vida. Ele mudou a minha vida, Ele me tirou os vícios, perdoou os meus pecados, tirou o fardo pesado dos meus ombros, me deu salvação, me deu paz, me deu alegria. A alegria e essa força que hoje está aqui, que Deus está aqui pregando, eu recebi dEle. Ele me ama. Você que está me ouvindo, repita comigo agora: Jesus me ama. Obrigado, Jesus, por me amar tanto. Obrigado, Jesus, por me amar tanto. Jesus me ama. Então, na presença de Jesus, a vida muda. Tem gente que a vida não muda, não. A vida não é um mar de rosa aqui. Algumas coisas acontecem, mas a vida muda pelo menos 99%. Se a vida não mudar, se encontrou com Jesus e a vida não mudou, não encontrou não. Ei, não é para encontrar com o pastor, com o pregador, com o irmão, com o patrão, com o governador, é com Jesus Cristo. Não é para encontrar com a igreja, é para se encontrar com Jesus Cristo. Quem se encontra com Jesus Cristo, como esse homem se encontrou, a vida muda. Ou melhor, Ele muda a vida da pessoa. Ele faz a pessoa ter o que não tinha. Por exemplo, paz. A paz só se encontra em Jesus. Vida só em Jesus. A alegria verdadeira só em Jesus. O amor só em Jesus. Então a pessoa realmente tem uma nova vida. Uma nova vida. Se encontrou com Jesus, a vida muda. E eu não gosto de ficar muito tempo em lives, mas eu quero citar rapidamente algumas lições que eu consegui entender quando eu li essa mensagem, quando Deus colocou essa mensagem no meu coração. E a primeira lição é isso, ó. Tem coisas que só Deus faz. Tem coisas que só Deus pode fazer. Guarde isso. Tem coisas que só Deus pode fazer. Então, isso que aconteceu com esse jovem, com esse rapaz, com esse homem do texto que nós lemos, só Deus. Nem a ciência, nem a medicina, nem o dinheiro, nem a fama, nada poderia restaurar a vida desse homem. Tem coisas que só Deus faz. Então, você que está me ouvindo, se você tem uma causa difícil, que você já tentou por muito tempo e não conseguiu, talvez seja uma dessas coisas que só Deus pode fazer. E você está procurando o lugar errado. Não adianta dar volta, não adianta fazer arrudeio ou tentar atalhar. Não adianta querer fugir de Deus. Não adianta querer fugir de Jesus, se esconder. Tem coisas que só Deus pode fazer, meu querido. Descubra isso. Caia na real. Deixe de orgulho. Deixe de vaidade. Tem gente que fala assim, meu pai era de tal religião, minha mãe, eu também nasci nessa religião, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Pare de orgulho. Pare de orgulho, pare de grandeza, de vaidade. Jesus é o melhor. Jesus é excelente. Se encontre com Jesus que tu vai ver o que é amigo de verdade. Então, tem coisas que só Deus faz. E eu descobri isso. E eu procurei Jesus. E Ele mudou minha vida. Quer ver, ó? Em Mateus 19, 26 está escrito, ó. Disse Jesus,
para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então, para o homem tem coisas que é impossível. A salvação, por exemplo, quem vai salvar? Quem vai nos salvar? A não ser Jesus. Tem coisas que só Deus pode fazer. Então, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Lucas 1,37 diz: pois nada é impossível para Deus. Para Deus. Só para Deus. Só para Deus que não há impossível. Amém? A segunda lição é que o que Deus faz não é para a gente ficar calado, ficar quieto, esconder a bênção, não falar. Com Deus não tem mais segredos. Algumas passagens bíblicas falam que Jesus fazia o milagre e dizia assim: não conte a ninguém. Não é? Tem algumas passagens que ele fazia alguma coisa e falava: não conte a ninguém. Mas era até que ele ressuscitasse dos mortos. Agora ele já ressuscitou. A obra já foi feita, tudo já foi revelado, não tem mais segredo. Pode contar o que Jesus fez na tua vida, pode contar o que ele está fazendo, o que ele vai fazer. Conta o que ele fez, conta o que ele está fazendo e conta o que ele vai fazer. Como pastor, vou falar o que já fez eu sei, o que está fazendo eu sei, mas o que vai fazer, como é que eu conto? É pela fé. Hein? Você não ora, você não pede, Deus faça isso para mim. Conta o que ele vai fazer, porque ele vai fazer. Deus é fiel. E fé em Deus é isso, é acreditar que ele fará tudo aquilo que disse que faria. Fé em Deus é isso. Acreditar que ele fará tudo aquilo que disse que faria. Ele não vai falhar. Então, não é para ficar calado. Olha aqui em Marcos 16:15, ele fala assim, ó: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Vão pelo mundo todo, pregue o evangelho ao mundo todo. Foi o que aquele rapaz que foi curado fez. Em Mateus 28:18 ao 20, ele diz: é-me dado todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos em meu nome. Pregue o evangelho. Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. Então, não é para guardar segredo. Conta o que Deus fez, o que está fazendo e o que vai fazer na tua vida. Porque Ele é fiel. E uma terceira lição é que o homem, eu vejo aquele homem, ele não era culpado do que acontecia, do que ele fazia. Ele era possesso. Ele não vivia os demônios que viviam nele. Ele não vivia. Então, tudo que ele fazia, ele não tinha praticamente culpa de ser assim. Mas eu estava observando que tem meia culpa. Tem uma meia culpa aí. Porque não pelo que fazia, mas pelo que deixou de fazer antes. De não ter procurado Jesus. De não ter procurado a luz. De não ter procurado a verdade. Porque onde está a verdade, a mentira não entra. A mentira cai por terra. Onde está a luz, as trevas não permanece. Então o erro é esse, da pessoa não procurar Jesus enquanto é tempo. Da pessoa não procurar Jesus enquanto tudo está bem. Aí não procura Jesus, vai na escuridão, faz uma escolha errada, e aí tudo pode dar errado no caminho e na vida. Então, ele tinha uma meia-culpa de não ter procurado Jesus. Esperou que Jesus procurasse ele. Em João 8,12 diz assim, ó, Jesus diz: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará em trevas, mas terá luz para toda a vida. Então, a minha culpa é essa, exatamente de não procurar Jesus, de procurar outros caminhos, outras saídas. Não tem outro caminho. Para a salvação, não tem outro caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Em João 3,19 diz: a luz veio, olha a culpa, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram. Mas os homens
e amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eles não vieram para a luz porque as suas obras eram más. Então se esconde da luz. É essa a escolha errada, se esconder da luz. Não pode se esconder da luz, não pode fugir da luz. A luz é maravilhosa, a luz é boa. Quando a gente chega em casa de noite, você chega de casa de viagem, se abre a sua porta, e a primeira coisa que a gente faz, acender a luz. Que maravilha! Quando eu faço isso, eu me lembro. A luz é muito boa. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz dos homens. Jesus é a luz da vida. E o erro é não procurar essa luz enquanto é tempo. Amém? Então, essa é a palavra de Deus. Você que está me ouvindo agora, eu quero te convidar a aceitar Jesus, a aceitar essa luz. Você que está me ouvindo, você que ainda não aceitou, aceita essa luz. Jesus está me usando para te convidar. E eu te convido em nome de Jesus, aceita a luz. Você que quer aceitar Jesus como Salvador, levante a sua mão onde você estiver, onde você ouviu essa palavra. Saiba que só Jesus, tem coisas que só Ele faz. Então, aceite essa luz. Aceite Jesus. E seja feliz. Tenha paz no seu coração. A vida melhora. A vida muda quando a pessoa tem um encontro com Jesus. Então eu quero terminar lendo exatamente o que o salmista diz no Salmo 37, 5. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. Não viva mais sozinho. Entregue teu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Então você que quer aceitar, coloque a mão no seu coração onde você estiver e ore comigo assim: Jesus, eu te aceito. Eu te aceito, eu reconheço que tem coisas que só tu pode fazer. Eu não quero mais andar errado, eu não quero mais andar por atalhos ou fazendo arrodeio. Eu me entrego, eu me rendo. Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador pessoal. Jesus, eu entrego o meu caminho, a minha vida a ti, Senhor. Toma conta de mim, Jesus. A partir de agora, toma conta de mim, pois eu entrego a minha vida a ti, Jesus. Tome conta de mim. Tu és o meu dono, tu és o meu mestre, tu és o meu Senhor a partir de hoje. Em nome de Jesus. Entregue seu caminho ao Senhor. Confie nele. Aqui tem pessoas me ouvindo e é testemunha de que a vida muda mesmo. Tem pessoas que estão me ouvindo na live em suas casas, que também é testemunha que a vida muda quando tem um encontro verdadeiro com Jesus. Apesar de tudo, apesar dos problemas do mundo, da vida, a gente consegue ter paz no coração, paz na alma, alegria no espírito. A gente consegue viver sorrindo em meio ao caos. Por quê? Jesus faz isso. Jesus faz isso. Então entrega teu caminho ao Senhor. Agora eu quero orar pelas pessoas que estão enfermas. Vamos orar pelos enfermos? Quem me ajuda em oração? Fiquem de pé em nome de Jesus. Você que está em casa também, vamos orar pelos enfermos. Senhor Jesus, tem coisas que só tu pode fazer. Tem coisas que só tu pode fazer. E nós reconhecemos isso. Nós sabemos disso, Senhor. Deus, por isso nós entregamos a nossa causa em tuas mãos. As doenças, as pessoas enfermas, Pai. As pessoas que estão famintas, necessitadas, meu Pai, precisando da tua ajuda. Entra agora, Deus, com a tua mão poderosa. Espírito Santo, entra agora em cada lar, em cada família, em cada região, Senhor. Deus, tu és maravilhoso. Meu Deus, envia a cura, envia agora a saúde à casa das pessoas. Envia saúde na minha casa. Envia saúde, meu Deus, na casa dos meus irmãos. Envia saúde na igreja, no meio do teu povo. Manifeste, meu Deus, mais uma vez a tua glória. Enche o nosso coração de gozo, paz e alegria, de saúde. Eu te peço, Deus poderoso,
nos dai força e poder, nos dai alegria, nos dai tua bênção, nos dai tua unção. Eu entrego, Deus, nossas vidas na tua mão, Pai, o nosso caminho, o nosso lar, a nossa família, entregamos nas tuas mãos agora, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Então agora chegou a hora dos avisos, né? Deus é maravilhoso. Quem vai para casa feliz? Eu vou para casa feliz, abençoado. E você que está em casa também, sinta-se feliz e abençoado pela palavra de Deus, pela palavra de Jesus. O culto na sede, no canal do YouTube, é IEFB Oficial, dias de quarta e quintas-feira, e no domingo às 9 horas da manhã. Então no YouTube IFB Oficial, quartas e quinta às 19 horas, domingo às 9 horas da manhã. E o culto aqui local é no Facebook IEFB Campanário, todos os domingos às 18h30. Participe e seja abençoado pela palavra de Deus. Amém? Então aqui tem uns avisos também de os irmãos que fazem parte do grupo de risco e sejam participantes. Os irmãos que fazem parte de risco, né, para não fazer participante das lives. Agora, os que não estão em grupo de risco, que quiser fazer parte das lives, sejam bem-vindos, tá bom? Agora, os que fazem parte de risco devem ficar em casa, por enquanto, mas Deus está abrindo as portas. O uso de máscara aqui também é obrigatório, e os idosos e crianças também devem ficar em casa, e eu creio que é por enquanto. Deus está preparando tudo, amém? Tenha um pouco mais de paciência. Agora vamos ajudar a casa do Senhor. Aqueles que estão aqui, os que puderem, ajude a casa do Senhor. E aqueles também que não estão vindo na igreja, estão participando de casa, mas faça a sua doação pela conta da igreja. Faça a doação no Banco Itaú. Faça a sua doação, pague, devolva o seu dízimo, ajude a igreja, ajude a obra do Senhor. Amém? Vamos agradecer a Deus. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra, pela tua presença e pela bênção. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Despede agora o teu povo em paz para as suas casas. Esteja conosco, nos dê uma boa noite, um bom dia amanhã, uma boa semana para todos. Eu te peço, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus. E que o grande e maravilhoso amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, as ricas e doces consolações do Espírito Santo que estão sobre nós, permaneçam hoje e para sempre. E o povo de Deus confirma com amém. Amém, Jesus. Vamos na paz do Senhor e até domingo, se Deus quiser.